Fala galera, pessoal, entrou esse televisor aqui e o defeito dele é bem comum nesse tipo de televisor, nesse modelo. Esse televisor aqui é um televisor de 55 polegadas, o N55TU8000. E esse televisor, galera, acontece o seguinte: a Samsung já fez um recal, né, desse modelo. Esse problema é um problema crônico, tá? Então, quem tem a nota fiscal desses televisores, né, consegue entrar em contato com o suporte da Samsung e a Samsung troca o display, né, de forma gratuita. Não importa se a pessoa, se o televisor está na garantia ou não, tá? A Samsung, ela dá todo o suporte lá e faz a troca do display devido ser um problema crônico. Esse televisor aqui, o cliente não tem a nota fiscal. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Olha aí, pessoal, ó. Então estou já com o televisor ligado, tá? E vocês percebem, ó, que a imagem ela fica toda tremendo, toda trêmula, tá? Esse é um dos problemas. Isso aqui é problema de display, ok? Uma outra situação que acontece também é a seguinte: às vezes o televisor ele liga, aparece o logo e entra em proteção e acaba desligando, tá? E ele fica nesse loop aí, ele não reinicia todo o sistema do televisor. Em alguns outros casos também, ele nem a logo não aparece, ele liga, ele acende as barras de LED, você percebe que tem luz de fundo e em seguida ele desliga, ok? Bom, então dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui o que dá para fazer. Bom, pessoal, então o televisor já está aqui na bancada. Esse problema, ele não tem uma solução tão fácil, tá? Então não é um conserto, tá? É uma recuperação. O televisor ele vai aguentar aí mais alguns dias, ou meses, ou até anos. Mas assim, ele não está consertado. Pessoal, ó, então tá aqui. Algumas pessoas preferem identificar aqui algumas linhas, né, nesses setores aqui, ó, tá? E fazer alguns cortes nas trilhas, tá? Direto aqui na placa. Mas eu acho essa metodologia aqui mais complicada, porque se você cortar uma linha errada aqui, depois vai dar um trabalhão para você refazer essa linha, tá? Então você vai ter que estar utilizando o microscópio, tá? Um ferro com uma ponta mais fina, né? Com antistática e tal. Então, aqui nesse setor aqui vai encontrar algumas tensões importantes, como VCOM, VGH, tá? Tem as linhas de clock, né? Depois tem aqui as linhas, né, CKV1, CKV2. Normalmente, gente, é esse setor aqui, uma dessas tensões aqui, que vai direto para esse cofre aqui embaixo aqui, que entra em fuga ou em curto, tá? Mas tem uma solução que o pessoal faz aí, isso aí tem bastante aqui no YouTube, que é mais simples, tá? E reforçando, isso não é um conserto, gente, isso é uma recuperação, tá bom? Então isso é preciso ser passado para o cliente, explicado para ele a situação, falado desse recal aí da Samsung, tá? E se, né, de qualquer forma ele autorizar esse tipo de serviço, você precisa deixar claro para ele que esse serviço não é garantido, tá? Não tem uma garantia desse serviço. Pode ser que dure bastante, como pode ser que não dure quase nada, tá bom? Então, eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo. Bom, então aqui é o seguinte, pessoal, ó. O flex que alimenta essa placa, né, e traz todos os sinais, é esse daqui. Ele entra nesse conector e do lado nós temos dois conectores menores, tá? Que une essas duas placas aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer para identificar, para saber qual é o lado que está causando esse problema, é estar soltando esse conector aqui, ó, esse flex aqui, tá? E a gente vai perceber na imagem se a imagem estabilizou ou não. Ela vai aparecer metade da imagem só, tá? Esse lado controla o lado direito e esse lado controla o lado esquerdo, ok? Então eu vou estar soltando e mostrando para vocês.
Pessoal, ó, então com o televisor desligado, tá? Eu soltei esse lado do flex, eu vou estar ligando o televisor e mostrando como a imagem se apresenta. Galera, ó, então a televisão já está ligada, né? E vocês podem reparar aqui, ó, que a imagem, ela está perfeita, ó, sem nenhuma tremulação, tá? Tá bem estável, não tem nenhuma linha, ok? Então aqui a gente já percebe que a imagem, que o lado que está danificado é aquele que a gente soltou ali, ok? Então vamos ver o que que dá para fazer. Galera, ó, então eu já fiz alguns testes aqui, tá? O conector é esse daqui, ok? Então aqui, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão cortar uma tirinha de, pode ser de durex, de fita, esses durex comum mesmo, mais fino ou mais grosso, mas vocês cortam uns meio centímetro, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu cortei, ó, esse pedacinho para vocês terem uma ideia. Eu acho que não vai dar nem para ver, ó. Mais ou menos, ó, vai pegar a faixa aí de umas 10, 12 linhas, ok? E aí vocês vão tampando aqui, ó, né? Vai tampando e fazendo o teste. Eu já fiz aqui, tá? E o problema, ó, a maioria das vezes, gente, é bem nesse ponto aqui, ó. Vocês vão identificar esse ponto e vão colocar esse durex aqui, ó. Veja só. Vou colocar ele aqui e vão estar, ó, tampando essas linhas, tá? Essas linhas aqui, gente, é as que faz a comunicação com aquela etapa que eu mostrei ali logo atrás do vídeo, tá? Um pouquinho antes aí do vídeo. Feito isso, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar novamente, tá? O flex no lugar dele, tá? E ligar o televisor para ver se a imagem voltou. Eu vou estar fazendo isso e eu já retorno aí com vocês. Bom, pessoal, então o flex já está no lugar, tá? A fita está nesse ponto aqui, ok? Eu vou ligar o televisor e vou estar mostrando para vocês, né? E nós vamos ver juntos aqui se resolveu ou não o problema, tá bom? Aí, galera, ó. Então, problema resolvido, tá? A imagem, ela tá perfeita. Está aí, ó. Não está mais trêmula, tá? Está perfeita. Não tem diferença de cores, nem nada. Perfeitinha. Pessoal, ó, então voltando aí para finalizar, né? Vocês viram aí que esse tipo de intervenção não é uma intervenção definitiva. O televisor ele não foi consertado, tá? É um reparo provisório e isso deve ser informado, tá? Para o cliente. Normalmente aqui eu nem cobro esse tipo de serviço, tá? E quando eu cobro ele só pelo tempo mesmo de abrir o televisor, né? De fazer esse procedimento aí. Aí eu cobro, né, uma taxinha bem baixa aí e entrego o televisor para o cliente, tá ok? Mas essa é a solução. Se o cliente tiver a nota fiscal, ele pode estar procurando aí o suporte da Samsung, pode estar informando, tá? E solicitando a troca do display. Esse problema é um problema crônico, né? Já saiu de loja da fábrica com esse tipo de problema. E todos esses modelos TU 8000 dá esse tipo de problema, gente. Ou a tela fica tremendo, ou a tela entra em loop ali, fica em proteção, tá? Algum COF entra em curto, ou algum transistor na tela entra em curto ali, e o televisor fica nesse, né, nesse loop infinito aí, tá ok? Mas então é isso, pessoal. Espero aí que isso possa ajudar vocês de alguma forma, possa estar orientando para quem faz esse tipo de reparo, quem mexe com o televisor. Pessoal, ó, então encerrando aí, né? O televisor já com a imagem perfeita, tá? Não está mais trêmula, ok? Então esse procedimento aí, gente, não é uma solução, tá? Definitiva. É só ir para o televisor aguentar mais algum tempo, tá? E isso deve ser informado para o cliente, tá ok?